Após semanas acordando com mordidas estranhas, John imaginou que poderia ter pegado pulgas do abrigo que administrava. No entanto, quando sua esposa examinou as marcas mais de perto, soltou um grito de horror. Pela terceira semana consecutiva, John acordou com as mesmas mordidas misteriosas espalhadas pelos braços, pescoço e costas. A coceira era insuportável, e as cicatrizes estavam cada vez mais vermelhas. Querida, acho que tenho pulgas, disse John à esposa. Sofia sentou-se na cama, balançando a cabeça. Eu também acho, suspirou. Notei um pequeno inseto quando troquei os lençóis antes de dormir. John olhou para as inúmeras mordidas frescas em seu antebraço. A primeira coisa que lhe veio à mente foi o abrigo que administrava. John administrava um abrigo para moradores de rua em sua pequena cidade, um lugar pelo qual tinha um grande carinho. No entanto, com a recente expansão do abrigo e o constante fluxo de pessoas entrando e saindo, parecia inevitável que algo indesejado acabasse vindo para casa com ele. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Vamos resolver isso amanhã, sussurrou para a esposa, antes de se deitar novamente. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, o casal discutiu os próximos passos. Sofia estava irritada com o marido por trazer hóspedes indesejados para casa e reclamou que sempre era ela quem precisava manter tudo limpo. No entanto, John conseguiu acalmá-la, garantindo que encontrariam uma solução juntos. No entanto, Sofia rapidamente desenvolveu um plano. Durante toda a semana seguinte, eles aspiraram, vaporizaram e limparam juntos cada canto da casa. Jogaram fora lençóis, travesseiros e até os tapetes mais velhos. No abrigo, tomaram as mesmas precauções, contratando um serviço profissional de detetização para inspecionar e tratar o local. Porém, mesmo após semanas de esforço, nenhuma melhora foi notada. As mordidas continuavam surgindo no corpo de John. Todas as manhãs, ele acordava com novas marcas na pele. Enquanto isso, Sofia permanecia completamente intocada, o que os levou a questionar o que realmente estava acontecendo. Isso não faz sentido! Exclamou John uma noite, sua frustração evidente. Por que os desinfetantes e todos esses procedimentos não estão funcionando? E por que só eu estou sofrendo com isso? Sofia não tinha respostas para suas perguntas. Ela também estava exausta, tanto pela limpeza constante quanto pela preocupação. Então, em um sábado à noite, ela decidiu que precisavam de uma pausa. Com a mente sempre ocupada tentando manter a casa e o abrigo sob controle, eles mal tinham tido tempo um para o outro. Sofia fez pipoca e juntos, se acomodaram no sofá para assistir ao filme favorito do casal. Pela primeira vez em semanas, sentiram-se como antes, rindo de piadas antigas e aproveitando o conforto do lar. Por um momento, todas as preocupações desapareceram. No entanto, perto do final do filme, o riso de Sofia cessou abruptamente. Ela se inclinou para mais perto de John, apertando os olhos enquanto observava algo em sua cabeça. Pare por um segundo, disse ela, a voz carregada de tensão. O que foi, querida? Perguntou John, confuso. Sofia não respondeu. Em vez disso, aproximou-se ainda mais e afastou os cabelos dele para o lado, tentando ver melhor. De repente, sua mão voou até a boca, e seu rosto ficou pálido. Oh, Deus, não! Gritou Sofia, recuando horrorizada. John congelou, sentindo o coração disparar no peito. O que foi? O que está acontecendo? Perguntou, tentando manter a calma. Mas Sofia já estava pegando o telefone. Precisamos consultar um médico imediatamente. Vou te contar no caminho, disse ela, com urgência na voz. Antes que John pudesse dizer mais alguma coisa, ela segurou sua mão e o puxou em direção ao carro. Na clínica, o Dr. Carlos ouviu atentamente enquanto Sofia relatava toda a história. Começou com as misteriosas mordidas de John, passou pelas inúmeras tentativas frustradas de eliminar possíveis pulgas e terminou com o que ela havia visto em seu cabelo.
O médico permaneceu calmo, balançando a cabeça e fazendo anotações. Então, fez um gesto para que John se sentasse na cadeira de exame. Vestindo um par de luvas, ele separou cuidadosamente os fios de cabelo do paciente, examinando o couro cabeludo com atenção. Logo, pequenas marcas se tornaram visíveis, saliências minúsculas que à primeira vista, pareciam pequenos cistos. No entanto, ao pegar uma lupa para observar mais de perto, o Dr. Carlos finalmente descobriu o que elas realmente escondiam. Na pele de John, pequenos buracos eram visíveis no couro cabeludo, e dentro deles, criaturas microscópicas se moviam inquietas. Receio dizer que isso não são pulgas, disse o Dr. Carlos, com um tom grave. Você comeu carne crua recentemente ou teve contato com alguém que possa ter ingerido comida estragada? John engoliu em seco antes de responder. Trabalho em um abrigo para moradores de rua. Ele não tinha certeza se isso tinha alguma relação com o problema, mas sabia que muitas das pessoas que ajudava viviam em condições precárias de higiene. Isso pode explicar como você foi infectado, disse o médico. John e Sofia trocaram olhares preocupados. O que exatamente ele pegou? Perguntou Sofia, com a voz trêmula. O doutor Carlos respirou fundo antes de explicar. Pode ser uma infestação de homintos, vermes parasitas como lombrigas ou tênias. Muitas pessoas confundem as reações com irritação causada por pulgas, mas não é o caso. Esses vermes não apenas mordem. Eles secretam uma toxina perigosa para os seres humanos, que pode causar, entre outras coisas, problemas neurológicos no hospedeiro. John sentiu a cabeça girar. Problemas neurológicos? Repetiu, incrédulo. Você está falando sério? O médico assentiu com gravidade. Sim. E considerando que você já está em contato com esses parasitas há semanas, é muito provável que já esteja apresentando sintomas. Sofia levou a mão à boca, os olhos arregalados de pavor. Sofia engasgou, cobrindo o rosto com as mãos. Oh, meu Deus! Isso explica tanta coisa. O que explica? O que você quer dizer? Perguntou John, franzindo a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Sofia olhou para ele, lágrimas brotando de seus olhos e ameaçando cair. Sabe, ultimamente, você tem começado a esquecer pequenas coisas, como onde guardou as chaves do seu carro, se você o trancou, ou até mesmo os nomes das pessoas no abrigo. Eu percebi você tentando lembrar o óbvio. Pensei que fosse só cansaço do trabalho, mas agora eu sei o porquê, disse ela, com a voz embargada. Ela então o abraçou, apertando-o com força, enquanto a realidade do que estava acontecendo começava a se fazer clara. O doutor Carlos colocou a mão suavemente no ombro de Sofia. É bom que você tenha notado isso. Esses vermes são perigosos, mas as picadas são tratáveis, especialmente se o tratamento for iniciado no estágio inicial. Ele fez uma pausa, observando o casal. Enquanto isso, vou fornecer uma solução tópica para lavar o cabelo dele. Essa solução destruirá os vermes e seus ovos. Você deve trazer John após semana para verificarmos o progresso. Após isso, prescreveremos uma combinação de medicamentos que ajudará o corpo dele a se livrar das toxinas e restaurar as funções cognitivas perdidas. Sofia respirou aliviada, mas a preocupação ainda estava evidente em seu rosto. Ela sabia que o caminho à frente seria longo, mas ao menos havia esperança. Você também precisará passar por exames semanais para monitorar a recuperação, disse o Dr. Carlos, olhando atentamente para John. John assentiu, absorvendo as palavras do médico, e então perguntou, preocupado. E a casa? E o abrigo? E se essas doenças se espalharem? E se eu não for o único a sofrer? Essa é uma preocupação legítima, respondeu o Dr. Carlos com seriedade. Vou recomendar um especialista em controle de pragas que lida com casos raros de infecção como esse. Você precisará tratar ambos os lugares com muito cuidado para garantir que todos os vermes sejam destruídos.
John olhou para Sofia, o peso da situação caindo sobre eles, mas sentiu uma sensação de alívio ao saber que havia um plano para lidar com tudo isso. Quanto ao resto, o Dr. Carlos disse que seria necessário realizar algumas verificações. No caminho de volta para casa, Sofia estava estranhamente silenciosa, apenas dirigindo, seus olhos fixos na estrada. John lançou-lhe um olhar preocupado. "No que você está pensando?" perguntou suavemente. As mãos de Sofia apertaram ainda mais o volante, e depois de uma pausa, ela respondeu: "Não quero admitir, mas... estou com medo", disse ela, sua voz quase inaudível. "Tenho medo do que pode acontecer. Se eu não tivesse percebido a tempo. E se houver mais perda de memória? E se você me esquecer?" Ela ficou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. John, com um gesto calmo, esticou a mão e cobriu a palma dela com a sua. "Ei, não pense assim", ele disse suavemente, tentando acalmá-la. "Você percebeu. Você me salvou, Sofia. E eu vou superar isso, graças a Deus e a você. Vamos passar por isso juntos", ele disse, tentando tranquilizá-la. Ela assentiu, mas a tensão ainda era visível em seu rosto. Ela não parecia relaxada, e seus olhos estavam longe, como se pensasse em algo mais. "Eu estava pensando." Começou hesitante. "Talvez seja a hora de fechar o abrigo." John virou-se, chocado, balançando a cabeça. "O quê?" "Não. Por que deveríamos fechar o abrigo?" Sofia pegou a mão dele com firmeza. "Ouça, eu sei o quanto o abrigo significa para você. Você fez um trabalho incrível lá", ela disse rapidamente, tentando falar com calma. "Mas, olha o que isso fez com você. Esta não é a primeira vez que você fica doente por causa disso. Eu não posso te perder, John." John ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela. Finalmente, ele falou: "Eu entendo por que você pensa assim, mas... Sofia, essas pessoas lá fora são como nós. Elas estão tentando sobreviver, tentando se sentir pessoas. Se fecharmos o abrigo, para onde elas vão? Quem vai ajudá-las?" disse John, a voz carregada de preocupação. Sofia suspirou, enxugando as lágrimas que continuavam a escorrer. As semanas seguintes foram difíceis para o casal, um turbilhão de procedimentos e consultas médicas. Havia também as medidas de controle de pragas, que se mostraram essenciais. A solução para aplicação local fez maravilhas, destruindo os vermes restantes na pele e no cabelo de John. Ele então começou a tomar medicamentos para ajudar seu corpo a eliminar as toxinas, e lentamente, mas seguramente, sua memória começou a melhorar. Sofia trabalhou incansavelmente ao lado de John, liderando a equipe de controle de pragas, que tratava tanto a casa quanto o abrigo. Durante o processo, foram descobertos vários ninhos de tênia nos dormitórios do abrigo, provavelmente trazidos por alguém que, sem saber, era o portador dos parasitas. O processamento do abrigo foi um trabalho meticuloso, mas, eventualmente, as pragas foram erradicadas. A partir de então, verificações regulares de controle de pragas foram organizadas, e Sofia aproveitou a oportunidade para educar os moradores sobre higiene e como prevenir futuras infestações. As mudanças que Sofia implementou no abrigo transformaram tudo para melhor, e logo o lugar estava funcionando melhor do que nunca. Quando John finalmente retornou ao abrigo, foi recebido com entusiasmo. Naquela manhã, houve uma agitação silenciosa quando ele entrou. Os moradores o receberam calorosamente. Ao longo dos anos, John havia estabelecido fortes laços com muitos deles, e eles sentiram sua falta durante as semanas em que ele esteve ausente. O abrigo era mais do que apenas um edifício. Para muitos, era uma segunda chance na vida. Isso o fez lembrar por que ele sempre foi tão teimoso e lutou para mantê-lo aberto. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos por uma batida na porta. Era Sofia, segurando uma bandeja com 2 xícaras de café.
Agora, ela também se tornara parte do abrigo, participando ativamente de seus assuntos. Sabe, acho que finalmente entendi, disse Sofia, com um sorriso suave. O significado do abrigo é real. John levantou uma sobrancelha, intrigado. Ela hesitou por um momento, como se procurando as palavras certas, e então continuou. Naqueles poucos dias nas últimas semanas que estive aqui, vi como este lugar realmente ajuda as pessoas. E ainda antes de você chegar, eu vi como as pessoas valorizam você. John a olhou, um pouco surpreso, mas também com um sentimento de gratidão por ter alguém ao seu lado que entendia a importância do trabalho que ele fazia. Todos eles têm uma expressão no rosto, como se pertencessem ali, como se tivessem encontrado seu propósito. E eu percebi que este lugar não ajuda apenas as pessoas a sobreviver. Isso as ajuda a se curar. A visão de John suavizou-se. Ele sabia que era por isso que ele fazia tudo aquilo, por isso começou o abrigo. E você, o que achou dessa história? Compartilhe conosco nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!